Eduardo Bolsonaro disse, em entrevista à CNN, que se houvesse cenário de terra arrasada, pelo menos estarei vingando desses ditadores de toga. O que Eduardo Bolsonaro realmente estava querendo dizer com terra arrasada, para entendermos, é necessário retornar ao passado. Terra arrasada significa destruição total de um país, suas instituições, sua economia ou estrutura social, a ponto de restar quase nada funcional. É uma metáfora militar e política que remete à ideia de sabotar o próprio território para impedir que o inimigo se beneficie, como fizeram os nazistas na retirada da URSS e como a Rússia imperial fez com Napoleão. Hitler, nos últimos dias do Terceiro Reich, adotou uma política de autodestruição. Ele determinou que, se a Alemanha não pudesse vencer, ela deveria ser destruída completamente, pois não merecia sobreviver. Assim, o pensamento era: se não é do meu jeito, que tudo seja destruído. E se for destruído, pelo menos eu levo meus inimigos comigo. Com base nessa comparação histórica, Eduardo Bolsonaro parece insinuar que, se o país estiver completamente destruído, sem instituições funcionando, em crise total, isso seria um preço aceitável desde que ele veja os ministros do STF, que chama de ditadores de toga, punidos, humilhados ou afastados. Um desejo de vingança pessoal acima do bem coletivo. E uma disposição para aceitar ou até desejar o caos institucional, desde que seus adversários sofram. Chamar os ministros do STF de ditadores de toga e depois afirmar que se sentiria vingado se tudo estivesse em ruínas é uma forma indireta de incentivar ataques ao judiciário. Instrumento psicológico. A ideia de terra arrasada também funciona como instrumento de medo. Faz parecer que, se o grupo inimigo, no caso, o STF, não for derrotado, o país inteiro pode ruir. Isso força a população a escolher entre aceitar o autoritarismo ou viver no caos, uma escolha falsa, criada por quem tenta manipular o povo com terror. Se tudo for destruído, tudo bem, pois me vinguei. Eduardo Bolsonaro mostra que a estabilidade nacional é descartável, se não atender aos seus objetivos. E que o Brasil, para ele, só vale a pena se for governado sob seus valores e convicções ideológicas. O povo no conflito entre Eduardo Bolsonaro e o STF. Eduardo Bolsonaro, como já mencionado, disse em entrevista à CNN: se houver um cenário de terra arrasada, pelo menos estarei vingado desses ditadores de toga. Quando alguém diz que aceitaria um cenário de terra arrasada só para se vingar de ministros, está dizendo, nas entrelinhas, o seguinte: não me importo se o país entrar em colapso, desde que eu tenha razão.